Vocês conseguem me ouvir? Tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Vamos aguardar um pouquinho, Ed. Aí. Pronto, voltei. Tem que sempre estar acompanhando a gente na live também, né? Que é da Comissão Gestora lá de Feira de Santana. Show de bola. E aí a gente vai agora, nesse segundo bloco, trazer algo que a gente pode permanecer, ficar à vontade, tá? Comigo, para a gente continuar aí. Tá bom, então vou só agradecer, né? Primeiro, assim, para o pessoal que esteve presente na discussão aí, na apresentação desse tema sobre essas questões éticas, né? Frente a esse momento de isolamento, desse distanciamento social, esse momento de quarentena aí que a gente está em casa, né? Para ter esse cuidado mesmo, de estar lendo o código de ética, né? Dar uma pausazinha para ver também as nossas resoluções, a fim de a gente desenvolver um trabalho bastante sério, competente, profissional e que seja positivo para todos nós, né? Eu fico feliz quando eu não recebo denúncia de orientação ética. Então, vamos trabalhar em conjunto para que isso não aconteça, né? Zelando pela nossa profissão, pela categoria como um todo. Acho que é importante também a gente lembrar, Ed, né, sobre essa questão aí de relacionada à questão ética, é que hoje a gente tem um índice muito grande de infrações cometidas pelas publicações, pelas elaborações de Uhum. documentos, né? Na Isso é o maioria maior das caso mesmo, são esses. É. E também publicidade, né? Publicidade e propaganda também acaba sendo, né, muito frequente por conta das pessoas ofertarem serviços que não têm especialização, também desenvolvendo práticas que não são da psicologia, né, e acabam publicizando essas questões. Então, a gente tem denúncias também nesse sentido, fora as questões dos documentos psicológicos, que é um grande problema mesmo. Né? Então, é importante ler também a resolução, né, a 6 de 2019, né, que trata sobre a questão dessa elaboração de documentos. A resolução está ótima, né, está bem explicada, e aí a gente precisa também ter esse cuidado para evitar a fala do desconhecimento, porque é uma coisa certa, né? O sistema jurídico ele cai de esfola em cima da gente, né? E as pessoas também, porque hoje, antigamente as pessoas não tinham acesso às informações e hoje em dia elas possuem acesso. E isso é muito positivo, porque a gente começa a se policiar para desenvolver o trabalho, né, mais sério, mais competente dentro da nossa profissão. Sim. Ed, nesse segundo bloco, então, a gente tem algumas dúvidas frequentes, a gente tem esse bate-papo, né, com algumas dúvidas frequentes que têm chegado aí para o conselho e que a gente também tenta auxiliar, orientar a categoria também nas lives, né? A pergunta mais frequente dessa semana, ela está relacionada ao atendimento presencial, né? Então, recebemos diversos e-mails aí com esse questionamento, né? E aí eu torno lembrar aqui para os profissionais que estão nos assistindo, né, de que o CRP ele está com a modalidade de atendimento presencial suspenso. Então é importante que quem tem a necessidade de fazer uma inscrição, buscar algum documento frente ao conselho, relacionado ao conselho, e faça pelos e-mails específicos, né, direcionado para essas demandas. Tanto no site, Instagram, Facebook, tem todas essas informações. Tem diversas divulgações, né, orientando a categoria sobre como buscar essa informação. Ligar para o telefone do CRP também não vai ser atendido, porque os profissionais estão trabalhando no formato home office. Então, eles estão elaborando a prestação de serviço nas suas residências para evitar a questão aí, A e sim proliferação, né? recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde. E aí a pergunta relacionada ao atendimento presencial, a dúvida foi: está proibido realizar o atendimento presencial? Você acha que foi proibido, não foi proibido?
as documentações que tanto o CFP quanto o CRP produziu, o que que elas nos guiam, né, nos orientam em relação a isso? Você, o que que acha disso? O primeiro, né, não fala sobre proibição, né, mesmo porque tem algumas cidades mesmo, né, que o índice mesmo de contaminação foi nem não houve, né? Existe as suspeitas, mas não teve nenhum caso assim efetivamente. E os profissionais eles estão continuando desenvolvendo o seu trabalho, né, nos seus espaços de uma forma muito normal. Né? Então tem alguns profissionais que continuam desenvolvendo o seu trabalho. Né? Então tem demandas mesmo específicas, né, de alguns colegas e eles não puderam paralisar. Né? Então com toda a segurança, né? Então lógico, né? Estão paramentados, estão usando os EPIs necessárias para desenvolver o trabalho, mas eles não pararam, né? E nem tampouco estão utilizando a modalidade remota. Mas tá casos não que o profissional acaba na verdade desenvolvendo. Sim. Acho que é importante também a gente lembrar que existem dois documentos, né, que orientam sobre isso. Um documento ele foi produzido pelo Conselho Regional, o nosso, informando, trazendo quais recomendações poderiam ser para os atendimentos presenciais. E o outro documento foi um documento que o CFP recomenda a suspensão imediata, né? Então, acho que talvez as Já é pessoas elas considerada. precisam verificar assim. Ele recomenda, mas ele não obriga. O profissional ele tem total autonomia para decidir nesse aspecto de como ele proceder para esses atendimentos presenciais. Então, se ele percebe que tem ali algum profissional, alguma pessoa a qual ele vai atender que apresenta sintomas, né, que possam cair na questão do monitoramento, então esse profissional ele deve suspender esse atendimento presencial e A optar própria pela segurança. modalidade da tecnologia da informação e comunicação. Né? Então, os serviços de forma presencial, eles não estão proibidos, eles estão suspensos e ele também tem que se adequar à realidade do município. Se o município fez um decreto, né, informando que todos os serviços, incluindo o serviço da clínica particular, deve ser fechado, então o profissional vai ter que cumprir o decreto do município, né? Apesar da orientação do TFP. Mas se o profissional, o município, não decretou nenhum impedimento em relação a isso. Então, não há por que esse profissional suspender esse atendimento presencial. O que ele tem que se atentar é a questão da biossegurança mesmo, né? Da distância, de se o espaço ele vai ser relacionado aí com os EPIs adequados, né? A maioria das sugestões da Organização Mundial da Saúde, ela traz que esse profissional de preferência atenda um espaço mais ventilado, né? Relacionado a isso. O que a gente tem que lembrar também é que tanto o CFP quanto o CRP, eles são autarquias que eles não podem proibir. Eles estão num contexto de orientação. Ele precisa, o profissional, sempre se atentar aos decretos que estão saindo, tanto no formato municipal quanto estadual. Então, a gente tem aí decretos que foram instituídos pelo governo estadual que informa que a preferência para o atendimento é através do teletrabalho e que o local tem que ofertar para esse profissional os materiais adequados para esse teletrabalho. Se ele não fizer, ele tem que acordar de alguma forma ofertando esses EPIs para que preste o atendimento no formato presencial, né? Então, assim, essa é uma dúvida frequente que tem chegado para a gente e que, de certa forma, ela também traz um contexto ético, porque algumas pessoas falam assim, mas como que eu vou atender uma pessoa com as janelas abertas do meu consultório, por exemplo, ou a porta aberta? Né? Então, acho que isso, de certa forma, traz um pouco de insegurança para alguns profissionais, no sentido de, tipo assim, isso não vai me fazer com que eu cometa uma infração ética, né? Em relação a isso?
Isso. E é importante essa fala mesmo, Kátia, né? Porque o nosso código, ele chama a atenção para que a gente desenvolva o nosso trabalho no ambiente, né, que esteja adequado, né? Porque senão a gente acaba, como você destacou, cometendo essa infração. Então, antes de qualquer coisa, cabe ao profissional ele arrazoar sobre essa possibilidade, né? Se ele percebe que é, ele trabalha num prédio, né, lá no sétimo andar, no terceiro andar, no quinto andar, e que é possível ele manter a janela aberta, né, lá com a porta fechada, né, e tal, e que ele tem esse espaço, né, e que ele mantém o distanciamento também desse sujeito assistido, tranquilo. Ele vai tomar decisão se ele opta por fazê-lo ou não. Caso contrário, né, é melhor que ele decline do serviço, né, do que ele venha a cometer uma infração, né, porque a gente sabe que se o prédio, né, ou a casa, ou seja, né, está aberta a depender de determinados espaços, é porque haverá circulação de pessoas, né? Então, se vai estar na frente de diversos atendimentos, então provavelmente haverá recepção, tudo isso. E aí, a questão do sigilo, ela pode vir a ser prejudicada, né, de acordo aí com os nossos artigos 9º e o 10º. Então, a gente precisa justamente ter esse cuidado e esse bom senso para respeitar o nosso código. E acho que também pensar no processo de adaptação deste lugar, né? Se, por exemplo, você trabalha, é um profissional que trabalha com uma recepcionista, talvez suspender a presença da recepcionista nos momentos de atendimento, né? Ir adequando o lugar para realizar este serviço, né? Isso é um pouco mais Está falando de difícil. espaço. Talvez esse serviço ele seja um pouco mais difícil nas questões das políticas públicas, né? Porque demanda aí essa necessidade do profissional ter que fazer a mediação, às vezes, com outro profissional. Então, também é importante que seja realizado aí uma conversa, um diálogo. Os documentos, eles também informam que o profissional ele é interessante ele colocar a questão do montar um comitê um comitê específico de crise para poder ir dialogando sobre essas questões relacionadas a essa demanda, né? Tanto o profissional do SUAS quanto do SUS, né, tem alguns documentos, tanto a nível estadual quanto nível municipal, que alguns municípios estão emitindo, e a gente lançou no site uma aba específica falando sobre todas as questões, indicando todos os locais, né, que tem aí notícias frequentes, recorrentes. Então, foi um trabalho, quero agradecer a galera do CREPOP, né, que elaborou com muito carinho este documento para que os profissionais tivessem mais facilidade para chegar a essas informações. Então, entra lá, vai ter a notícia, clicando no link já vai aparecer informações sobre cada setor. Além também dos diálogos que o CFP ele tem feito sobre cada temática específica, né? Então, tanto no site do Conselho Federal, quanto no nosso site do CRP, nós estamos buscando aí. Hoje saiu um documento da Comissão de Orientação e Fiscalização, né? Então, esse documento da Comissão de Orientação e Fiscalização, ela traz aí a informação de que este profissional, as dúvidas frequentes que esse profissional tem, né? Então, hoje, para quem tiver, então, tem dúvidas sobre boleto, sobre qual tecnologia, tem dúvidas sobre situações de violação de direitos, como deve proceder na situação de inadimplência, sobre a divulgação dos serviços gratuitos. Então, surgiu, né, diante das perguntas frequentes, a nossa comissão, também quero agradecer à Comissão de Orientação e Fiscalização, que também elaborou um guia, né, de perguntas e respostas, também elencando aí, direcionando para as informações mais frequentes que os profissionais estão tendo, né? Então, assim, o ideal é que, em caso de dúvidas mais frequentes, não encontre nesse guia de perguntas e respostas e mande um e-mail para a Comissão de Orientação e Fiscalização.
Às vezes as pessoas até, não sei se para você, mas às vezes as pessoas acabam nos procurando pelo fato de sermos conselheiros, mas a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela também tem um papel importante nesse momento, que a gente também conseguir mensurar quais são as dúvidas frequentes que estão acontecendo e nós buscarmos aprimorar para os profissionais, né, para produzir mais orientações de forma que esse profissional se sinta qualificado, né, diante das informações que nós estamos trazendo, que nós temos frequentes, né? Inclusive, a gente Mas tem um chama a atenção de que questionário, para que isso né? é, O questionário que a gente tem atualmente, foram elaborados 2 questionários. Um é o questionário para os psicólogos e psicólogas. Então, quem puder contribuir, acessa lá o link, está em todas as redes sociais do CRP, para a gente também compreender como está esse contexto da pandemia, desse profissional, e poder identificar aí as situações, de que forma a gente também vai aprimorar essas orientações. E também para a sociedade civil. Então, existem, né, 2 formulários que nós estamos divulgando. Peço que compartilhem também após responder, para a gente ter uma quantidade, né? Nós temos aí uma média de 16 mil psicólogos inscritos no CRP. Se bastante psicólogo responder esse questionário, vai conseguir contribuir aí, principalmente o pessoal do interior, né? A gente tem dentro do nosso CR uma comissão de interiorização, e a comissão de interiorização ela também fortalece esses serviços, essas orientações, a partir dessas regionalidades. Então, a gente precisa entender essas regionalidades para a gente também saber de que forma adequada orientar. Para quem não sabe, o e-mail da COF é cof@crp03.org.br, né? Surgiu uma dúvida aqui, que foi sobre a questão ética no contexto do recrutamento e seleção. Se existe processo ético online. Acho que foi mais ou menos nesse sentido. Deixa eu não, conferir. isso, a gente tem que pensar o Ficou um seguinte, pouquinho né? baixo o seu É, áudio, Ed. eu digo que se por acaso existe, né, uma questão, né, que envolva uma infração ética, né, que existe, na verdade, essa suspeita frente ao processo realizado de recrutamento e seleção, essa denúncia ela deve ser, né, colocada para a COF, né, então envia seu e-mail para a COF a fim de serem tomadas justamente as medidas, né, para apurar mesmo, né, essas questões. Porque, sim, existem infrações que podem ser cometidas em processo de recrutamento e seleção. Não é diferente de nenhuma outra área da psicologia, né? Então, cabe a gente ter justamente esse cuidado e também fazer essa comunicação. Então, podem encaminhar o e-mail para a COF, né, com relação à denúncia ou à suspeita de denúncia, ou de infração, desculpe, a suspeita de infração, e aí a COF ela vai, né, se prontificar a fazer as devidas considerações, a COI também, a nível de notificar e de identificar o que, é que está acontecendo e responder à categoria. É Acho que é como o importante Kátia também, né? pontuou aí, isso. É como o Kátia Oi? pontuou aí, né? Como o Kátia pontuou, no momento em que a gente se aproxima desse conselho, no momento que a gente contribui, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto, né, essas falas, né? Que vai lá e que quer saber informação, quer comentar a respeito, quer buscar saber, né? E aí a promoção justamente, né, de ações como o FAC, que vocês, né, a gente está desenvolvendo também junto com a questão da interiorização e também o próprio CRP aqui na capital. Então, a gente vê que a gente consegue responder muito às demandas da categoria, né? Então, dar respostas a muitas dúvidas que ficaram lá atrás muito tempo, né? E que agora eu tenho encontrando meios de poder encontrar essas respostas. Mas é preciso também ler, né? Então, porque há um Sim. trabalho massivo, né? Quando você diz que as comissões elas estão reunidas, né? O CREPOP, então, comunicação, também a interiorização, a própria COF, aí todo mundo se une para poder desenvolver material, né, de que seja o mais transparente possível com relação às nossas atuações e práticas, mas as pessoas não leem, né? E aí as dúvidas elas persistem, as dúvidas continuam, porque é muito mais fácil perguntar na hora, né? E aí, como é que faz isso? Como é que resolve isso? Isso está certo? Isso está errado?
né? Mas se a gente tomar esse tempo para poder ler essas orientações, vai minimizar muitos dos nossos problemas e sofrimentos também com relação a questões éticas. Lembrar também, Ed, né, que a gente tem buscado centralizar todas essas informações. Para quem entrar no site do CRP, tem uma aba específica falando somente das informações do Covid-19, então vai ter informações, sugestões de vídeos, sugestões de materiais sobre manejo em relações à crise, né? Então a gente tem coletado essas informações para buscar também direcionar para a categoria, para que ela também tenha conhecimento das questões que têm chegado com frequência para a gente, né? Então, a importância, sim, da leitura, e a gente tem buscado aí direcionar de forma de forma bem objetiva, para que a categoria consiga aí obter essas informações, e através das lives também desse nosso bate-papo do Sextou com o CRP03. Para quem não consegue assistir neste momento, e aí também pensando nas questões do CRP03, né, no contexto de interiorização, que choveu para a internet para todo mundo, a gente também vai consta salvo todas essas lives que nós estamos fazendo no YouTube do CRP03. E para quem também quer buscar materiais, né, sugestão de referências bibliográficas para fazer leituras dentro dessa perspectiva atual, né, que nós estamos tendo, tem também a biblioteca. A Rosalinda aí consegue fazer um aparato de indicações para quem precisar. Então, só mandar e-mail para a biblioteca@crp03.org.br. E se tiver alguma dúvida relacionada à comissão de interiorização, tem a cominter@crp03.org.br, né? Então, assim, a gente tem aí buscado frequentemente trazer para a categoria essas informações mais frequentes. Então, a gente já tem um guia de perguntas e respostas sobre o funcionamento do CRP03, um guia de perguntas e respostas sobre a Comissão de Orientação e Fiscalização, as dúvidas frequentes, né? E nós temos também um guia das políticas públicas construído pelo CREPOP, relacionado a tanto a área da saúde, sobre questões relacionadas à criança e adolescente, sistema prisional, né? Todos os contextos de políticas públicas, também tem aí esse guiazinho no próprio site, orientando os materiais e locais mais adequados para poder buscar essas informações. Apesar de ser muitas informações, né? A nossa qualificação, ela não para, é constante. Então, vão ter informações, né? A gente conseguir todas essas... aproximar da categoria o que a gente tem recebido aí com muita frequência. A última coisa de dúvida frequente que a gente tem nessa semana é relacionado a declarações sobre o EPC. Alguns profissionais eles têm questionado muito sobre a questão de necessitar de uma declaração que comprove que ele fez esse cadastro lá no sistema. A gente teve, então, já uma modificação na plataforma do EPC. A plataforma agora ela está com um cadastro mais simplificado, então está muito mais rápido, né, para esse profissional fazer esse cadastro. E dentro dessa plataforma, o profissional ele também vai ter ali, ao final do preenchimento desse cadastro, a informação para que ele receba um termo informando a concretização desse cadastro. Então, esse termo ele pode ser utilizado para a comprovação desse cadastro efetivado no atendimento. Lembrando que o cadastro e a aprovação, ele demora muito no sentido de diferenciação. Então, o cadastro, neste momento, ele está apto para fazer diante do contexto da pandemia. Porém, a nossa profissional, a técnica, né,
que analisa os cadastros, continua ainda analisando os cadastros, manda para plenário, o plenário aprova, e aí a gente vai e começa a despachar as aprovações dos cadastros que foram inscritos. Então, provisoriamente, o CFP autoriza que esses profissionais façam esse cadastro e já inicia esses atendimentos por meio das CHICs, né? Pela necessidade do cenário atual que a gente vive. Mas o cadastro, mesmo ele fazendo, submetendo o cadastro, o CR continua no fluxo normal de análise desse cadastro para aprovação, para execução desse trabalho na modalidade à distância. Né? Ed, eu quero muito te agradecer, né? A participação e interação também do pessoal, Yara, Thaís, né? Contamos aí com a presença de vocês toda semana. Carol Fonseca, conselheira, também apareceu. A Aline disse que o sonho dela que é ter uma biblioteca com todas as publicações do CFP, né? Acho que é o desejo de muita gente, viu? Acho que é o sonho de muita gente mesmo, né? Mas ele ainda salva, a gente ainda consegue salvar os PDFs. Eu tenho vários PDFs, eu tenho a minha biblioteca digital, né? Uhum. Mas porque a gente gosta do contato. E aí o pessoal lá da sua faculdade, né, tá parabenizando aí o coordenador preferido. Oh, meu Deus. Né? Eu também agradeço a Aline Del Raso, Cláudia Palma, estou vendo aqui alguns ex-alunos também, que eu estou vendo aqui, Bruno, estou vendo aqui uma galerinha também, que foram meus alunos aí no passado, e alguns colegas que eu tenho um carinho muito grande. Aline, um beijão para você, te adoro. E então eu agradeço, né? Boa noite a todos. Para quem não conseguiu assistir, vai ficar salvo também por 24 horas e também no site do CRP, no YouTube do CRP03, tem essa informação também. Para quem, eu não consigo acessar o site do CRP porque eu trabalho muito, ou com muita demanda, acessar o e-mail, a gente também frequentemente manda aí uma mala direta, uma newsletter informando sobre os pontos mais principais dos acontecimentos relacionados e das publicações relacionadas à Covid-19. Então, não conseguiu via site? Vê se o seu e-mail está cadastrado no site do CRP para você receber no seu e-mail pessoal diretamente essas informações. Né? Então, também tem essa possibilidade aí de ficar super informado com a gente, né? Verdade. Então tá bom, pessoal. Um abraço para todas e todas, né? Agradeço também. Darlane, também um beijão para você, que eu vi que você está aí presente. Né? Sim, Darlane, E fico muito feliz, né? Fico feliz aí pela participação de todas e todas, né? Um abraço e mais uma vez grato de verdade também, Kátia, Luan também, estendo meus agradecimentos também pelo convite, tá bom? Um beijão para todos e todas. Obrigada. Segunda-feira a gente tem também, né, a saúde mental de janeiro a janeiro, que também é uma convidada para discutir as temáticas indígenas. Então, segunda-feira, cola de novo aí comigo para assistir a live. Beijo. Valeu. Boa Beijo, noite pessoal. a todos. Tchau.